Gênesis 32, versículo de número 22. Todos acharam? Amém? Amém. E diz assim a poderosa palavra do nosso Deus. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa, todos juntos. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Oremos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é santa. E estamos diante da Tua palavra, Senhor, para ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos convença e pratiquemos, Senhor, a Tua palavra. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, porque somos pecadores. Nos ajuda, Senhor, porque somos falhos. E nós carecemos de Ti. Precisamos do Senhor urgente. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. E que Teu reino avance. E que pessoas, Senhor, se rendam ao Senhor. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Amém. Irmãos, quando vocês lerem a palavra de Deus, leia com empenho. Leia com empenho, porque nós estamos lendo o livro sagrado. Palavras de vida. Mas eu vou dar um desconto, porque tem pessoas que estão com sono, mas vão acordar agora. Amém? Amém. Amém. Então, irmãos, deixa eu falar algo para você. Eu e você, nós temos promessas. Amém? Quem tem promessa, diga amém. Amém. Nós temos promessas. Mas também, irmãos, nós também temos uma jornada a percorrer. Não é fácil, irmãos, seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir os passos de Cristo requer renúncia, disciplina, amor ao sacrifício vicário.
mas nós temos uma jornada, porque Deus tem propósito nas nossas vidas. E quando eu lembro de jornada, e quando eu lembro de propósito, eu lembro do meu Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor amado. O Senhor Jesus Cristo estava na sua glória. Ele participou de toda a criação. Só que quando o homem peca e mancha a imagem e semelhança de Deus no homem e corrompe toda a terra, Jesus Cristo tem uma missão. Mas essa missão já havia antes da fundação do mundo. E qual era esta missão? Pisar nesta terra e ter uma jornada aqui. E ele cumpriu essa jornada. Jesus Cristo, nessa jornada, ele se alegrou. Nessa jornada, ele curou. Nessa jornada, ele chorou. Ele passou por momentos bons, mas também por momentos difíceis. E o momento mais difícil, mais tenso na vida de Cristo foi a cruz do Calvário. Ele, o nosso Senhor, Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, o Deus Emanuel, o encarnado, ele se doou. O que ele fez? Se doou em nosso lugar. Nós merecíamos a condenação eterna. Porque a palavra de Deus diz: maldito é aquele que é pendurado em um madeiro. E ele se pendurou nesse madeiro em nosso lugar. Mas Jesus, ele o quê? Se entregou. Ele deixou ser vencido, porque ele tinha todo o poder. Ele poderia a qualquer momento destruir os soldados, destruir aquele plano, mas ele obedeceu o chamado que ele tinha. Então, Deus estava com Jesus no início da sua jornada, Deus estava com Jesus no meio da sua jornada, e Deus estava com Jesus no fim da sua jornada. Ele não abandonou o nosso Senhor. E assim é conosco. O Senhor não nos abandona em meio à jornada. Então nós vamos aprender aqui um pouco com esta passagem que vai refletir muito sobre a nossa vida. E eu preparei essa mensagem em 3 pontos. Certo, Sebastião? Quantos pontos? 3 pontos. Amém? E o primeiro ponto é Deus no início da jornada. Vamos estar lendo o versículo 22 e o versículo 23. E o segundo ponto é Deus no meio da jornada, do versículo 24 ao versículo 30. E o terceiro ponto, Deus no fim da jornada, versículo 31 e versículo 32. Amém? Amém. Estamos prontos? Amém. E diz assim a palavra de Deus, volta comigo no versículo aí, volta comigo no versículo 19, do capítulo de número 32. Jacó ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos que vinha conduzindo o rebanho. E assim que vocês devem falar com Esaú, quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu aplacarei com presente que me antecede, depois eu o verei pessoalmente, e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou
tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Olha para mim, por gentileza. Irmãos, todos conhecem um pouco da vida de Jacó. Depois você estuda, porque nós não temos muito tempo. Mas Jacó, ele estava na casa de Labão, o seu sogro, e ele trabalhava para o seu sogro. E ali ele trabalhando, ele acumulou bens, riquezas, mas, porém, o seu sogro já olhava ele com maus olhares. Então o Senhor vai vir em sonho e vai dizer assim para Jacó: pegue as suas coisas, a sua família e volte para a sua terra natal. O Senhor deu uma ordem para Jacó. E Jacó obedeceu esta ordem. Pegou as suas servas, as suas mulheres, os seus filhos e começou uma jornada até a sua terra natal chamada Canaã. Mas, porém, Jacó sabia que quando ele brigou com o seu irmão, vocês vão lembrar desse fato, Esaú disse que iria matar Jacó. Ele prometeu matar Jacó. Então Jacó, ele sai, ele foge da presença do seu irmão por causa da fúria do seu irmão. E agora, o Deus Todo-Poderoso manda Jacó voltar para a sua terra. Mas, irmãos, havia ali um ponto, uma interrogação. Como meu irmão vai me receber? Como eu vou chegar até lá? Será que ele vai me agredir? Será que ele vai me matar? E quando ele envia os mensageiros voltam com uma notícia: o seu irmão está vindo com 400 homens. E o coração deste homem fica temoroso. Ele teme, ele fica com medo, mas ele sabe que aquele que prometeu, o Senhor que veio em sonho, disse para ele: vai para a sua terra natal. E Jacó, ele sai da sua área de conforto, ele vence o medo e ele começa a sua trajetória para Canaã, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus estava com ele. E nesse primeiro ponto, o que eu aprendo? Que Deus tem uma promessa para você e para mim. Só que muitas vezes nós estamos na nossa área de conforto. E a nossa área de conforto, irmãos, nós queremos estar em tranquilidade. Porque quando você sai da sua área de conforto, você tem dificuldades, as lutas começam a aparecer, o medo bate na sua porta, e por muitas vezes nós não somos usados pelo Senhor, porque estamos na nossa área de conforto, e o Senhor está dizendo: vai porque eu quero te abençoar, vai porque eu quero te usar, mas só que nós não ouvimos a voz do Senhor, e o medo tenta nos paralisar. O medo, irmãos, é normal na vida do ser humano. Mas não podemos, irmãos, deixar que o medo nos domine e isso se torne em pavor. E preste atenção, Jacó, mesmo com medo, saindo da sua área de conforto, porque ele tinha de comer, de beber, tinha trabalho, mas Deus deu uma ordem: vá. E ele começou
a ir, a caminhar, a obedecer, com algumas estratégias. Envia animal, envia isso, envia aquilo, para ver se o meu irmão tem misericórdia de mim. Igreja amada do Senhor, saia da tua área de conforto. Aprenda com as santas letras. Saia da tua área de conforto. Vença o medo, porque o Senhor Deus é contigo no início da sua jornada. E o segundo ponto, irmãos, Deus está no meio da jornada. Vá comigo no versículo de número 24. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo eles que não podia com Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de modo que junto da coxa de Jacó se deslocou na luta contra o homem. Então o homem disse: olhe para mim. Então Jacó, ele vai ficar a sós. Ele vai pegar as suas esposas, os seus gados, vai separar, e agora ele vai ter um a sós com Deus. E vai vir um homem. Muitos estudiosos dizem que este homem era um anjo, e outros dizem, como Augusto Nicodemos, dizem que era o próprio Jesus encarnado. Nós vemos aqui que é uma teofania. Nós não sabemos, mas vamos tratar como um homem da parte de Deus. E esse homem da parte de Deus, ele vem até Jacó, e Jacó começa a ter uma luta com este homem. Na madrugada ele começa a lutar com este homem, e ele não larga esse homem, ele não deixa esse homem, e este homem tem poder, e toca na articulação da coxa, e ele ali mancando, e ele continua a lutar com aquele homem. Primeira coisa, o que eu aprendo com este texto: Jacó era um homem de oração, e aqui ele está me ensinando a como orar, porque Deus estava com ele. Meia-noite Jacó não largava o homem, 1h da manhã ele não deixava o homem, 2h da manhã ele lutava com o homem, 3h da manhã ele continuava a lutar. Então eu aprendo aqui que a vida na jornada de um homem, ela é repleta de oração, ela é repleta de busca, mas é uma oração fervorosa. A oração é campo de batalha. A oração, irmão, tem que ser fervorosa. A oração às vezes vai te trazer marca da graça, porque aquele homem foi marcado pela graça de Deus, mas mesmo machucado, ele não desistiu de lutar, ele não desistiu de orar. E muitas vezes é assim conosco: estamos feridos, estamos machucados, mas estamos caminhando na jornada. Senhor, me abençoe. Senhor, eu estou aqui, eu estou abatido, eu estou triste, eu choro. Senhor, eu perdi alguém, eu estou numa luta, Senhor, que sou o Senhor, sabe? Mas não te deixarei, não te abandonarei, não te largarei, enquanto o Senhor não me visitar e não me abençoar, Senhor. Aleluias! Glórias ao nosso Senhor. Na jornada, o Senhor, no meio da jornada, ele estava com Jacó, e ali Jacó lutou com aquele homem, e vai dizer a palavra de Deus: continue. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então ele disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Irmãos, Jacó lutou em oração. Ele pediu para o Senhor: Senhor, me abençoe, não te deixarei, não te abandonarei, não te largarei, enquanto o Senhor me abençoar. E o homem enviado por Deus perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: o meu nome é Jacó. E ele disse:
o homem enviado por Deus. O seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. O que quer dizer isso, irmãos? Isso quer dizer que Deus deu um nome para Jacó de uma grande nação, a nação escolhida pelo Senhor, aonde o Senhor habitaria no meio dele, e os seus filhos seriam abençoados, e dividir esse país por tribos. O Senhor acrescentou mais que Jacó pediu. É assim que Deus faz com a nossa vida. Nós temos propósito, nós temos planos, nós oramos, nós pedimos, mas às vezes não é isso que o Senhor quer nos dar. O Senhor tem além, o Senhor tem coisas maravilhosas, o Senhor tem planos, o Senhor tem projetos, o Senhor tem bondade para nós, e nós às vezes nos limitamos a pouca coisa. Me abençoe. Não. Você terá o nome de uma grande nação, que é a menina dos meus olhos. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bondoso, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és o Senhor que muda um homem, Senhor, perverso, um homem trapaceiro, e transforma pelo um servo teu, cheio da tua presença. Nós precisamos desse encontro com Deus. Nós precisamos dos a sós com o Senhor. Nós precisamos entrar em Peniel. Nós precisamos entrar no nosso quarto. Nós precisamos lutar em oração. Nós precisamos chorar. Nós precisamos clamar. Nós precisamos jejuar. No meio da jornada, você pode sair machucado, mas você vai sair vitorioso, porque quem está contigo, quem te prometeu, é maior do que todas as coisas. Aleluia. Versículo de número 29. Jacó disse: por favor, diga-me como você chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face. Irmãos, nós precisamos ver este Deus. Nós precisamos ter um encontro profundo com Deus. Um encontro profundo com Deus muda a vida. Um encontro profundo com Deus muda a história. Um encontro com Deus profundo muda a nossa estrutura, muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Porque nós precisamos estar cheios da presença de Deus. Nós estamos em muitos lugares com muitos falatórios, mas o Senhor quer que nós entremos na sua presença, num lugar secreto, e ali no lugar secreto, tu vai sentir a doce presença do Espírito, tu vai sentir o Senhor transformando o seu ser, tu vai sentir o Senhor transformando o seu caráter, e você vai sentir o Senhor mudando a sua história, a sua vida, e você vai dizer: eu tive uma experiência poderosa com o Senhor, e ninguém pode mudar, ninguém pode apagar, ninguém pode tirar isso de mim, porque Ele salvou a minha vida, e eu glorifico ao Senhor, mesmo com as marcas, mesmo machucado, mesmo mancando. Eu quero adorar esse Deus que é todo poderoso. E o versículo 30 diz: Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel e disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Deus no início da jornada. Deus no meio da jornada. Agora vamos ver Deus no fim da jornada. E acompanhe comigo, versículo de número 31. Nasceu-lhe o sol. Ele orou a madrugada inteira. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó.
no nervo do quadril. Agora vai para o capítulo 31, verso 1. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú, 33, versículo 1. 33, versículo 1. Amém? Falei 31? Isso era para ver se vocês estão ligados. Vocês têm que estar prestando atenção. Certo, Marquinhos? Positivo. Amém. 33, 1. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre a Lia e Raquel e as duas servas, pois as servas, os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo adiantou-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e abraçou, pôs os braços em volta do seu pescoço dele e o beijou, e choraram. Que jornada! Primeiro, se você acompanhar, antes dele partir, ele vai orar. Depois ele vai orar em Peniel. E o Senhor orquestrando tudo, mostrando o caminho, mesmo em dificuldade, mesmo difícil, a jornada. Ele chegou ao fim da sua jornada. E o que ele esperava era um encontro sangrento. Mas agora, ele viu que o Senhor estava no controle de todas as coisas. E ele, Jacó, agora Israel, vai ver o seu irmão face a face. O seu irmão falou para ele antes: eu vou te matar. Mas esse rancor se transformou em amor. E eles se abraçaram. E eles se abraçaram como um irmão, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim foi, irmãos, a história deste homem. Apenas nesse episódio, nós vemos o Senhor guiando ele no início, no meio e no fim. Que bela história. Esta é a palavra de Deus. Essa é a sã das letras. Essa é a palavra poderosa do nosso Senhor. Agora vai um pouquinho à frente comigo. Ainda no 33, preste atenção. 18. Diz assim a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou, são e salvo, à cidade de Siquém, que estava na terra de... O que Deus prometeu a Jacó, ele cumpriu. Ele cumpriu. Ele cumpriu. Jacó chegou na sua jornada sã e salvo. Aleluia, Deus. Temos ou não temos que glorificar o nome do nosso Senhor? Temos ou não temos de dizer que o nosso Senhor é maravilhoso? Mas lembra que eu comecei a pregação citando Jesus, a jornada de Jesus. Jesus, ele o quê? Se entregou pelos nossos pecados. Assim como este homem enviado por Deus se entregou, porque ele poderia destruir Jacó a qualquer momento, mas ele se entregou para salvar Jacó. Está escrito aqui: vi Deus face a face e a minha vida foi salva.
Então, ele se entregou para que a vida de Jacó fosse salva. E Jesus se entregou no madeiro, naquela cruz, sangrou em nosso lugar para que você e eu fôssemos salvos. Pegou? Salvos. Ele se entregou. Ele se doou, assim como esse homem. Deus, Jesus, poderia clamar aos céus e uma comitiva de anjos destruísse todas as coisas, mas ele tinha um propósito, que era morrer no madeiro para glorificar o Senhor e salvar as nossas vidas. Mas não fica por aí. Ele nos salvou para a vida eterna. Raciocine comigo. Jacó, ele chegou aonde? Hein? E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, para termos uma vida eterna, e nós vamos morar na nova Canaã, ou Jerusalém. Ele morreu nessa trajetória. Ele morreu para que possamos ter a salvação e ter a vida eterna. Essa é a jornada de Cristo. E na sua jornada, o início, meio e fim, Deus está conosco, nos salvando, nos purificando, e mesmo às vezes machucados, nós vamos chegar na Canaã celestial para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus eternamente. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, digno de glória é dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está contigo no início, no meio e no fim. Glória a Deus. Pastor, por favor.